Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja contigo hoje e sempre na tua vida. Sou grato a você estar me seguindo no TikTok, está inscrito no YouTube, no canal Enviados por Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém, glória a Deus. Hoje eu trago aqui uma mensagem, meu amado, ao teu coração, em Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Aqui é Paulo falando, né? E é uma palavra profunda que eu creio que vai acrescentar muitíssimo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, versículo 13 e 14. Filipenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas essas coisas sem murmurações, nem contendas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 13, meu amado, quando Paulo diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando Paulo fala isso aqui, meu amado, aquele que está na presença do Senhor, do Altíssimo, do Deus soberano, ele não vive mais pela sua vontade, mas pela vontade de Deus, do Senhor Jesus, que conduz a sua vida, a minha vida e a sua vida. A partir do momento, meu amado, que nós nos convertemos, quando nós estávamos nesse mundo, meu amado, a gente estava direcionado para o precipício, para o abismo, na vontade e no percurso do maligno. Porque a pessoa nesse mundo, meu amado, você pode ter certeza que ela sempre vai estar pela sua vontade. Ela age conforme o seu querer, o que os seus olhos lhe mostram, assim ele o faz. Mas a partir do momento, meu amado, que você sai desse mundo de perdição, se converte dos seus pecados e vem para Cristo Jesus, aí, meu amado, acontece na minha vida e na sua vida. É isso aqui, ó. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você não vive mais pela sua vontade, porque a partir do momento que você se converte, você está dizendo para Cristo Jesus, você está dizendo para Deus que você morreu para o mundo e que você não vai andar no percurso da sua vontade, mas na graça e na misericórdia, a vontade de Deus, do Senhor Jesus. Então, meu amado, quando nós nos convertemos, que passamos a andar nas pisaduras de Cristo Jesus, e ali nós perseverando, né, na presença do Senhor, e às vezes a gente busca lá atrás, na época que era mundano, que fazia parte desse mundo, e às vezes eu e você, num relance de pensamento, a gente lembra o que a gente era lá atrás, antes de converter. E na maioria das vezes, meu amado, acredito que eu e você nos envergonhamos diante de Cristo. Sabe, meu amado, o que quer dizer isso? Quando nós olhamos para trás e nos envergonhamos do que fizemos lá atrás, isso nos mostra que a gente não está mais andando na nossa vontade, no nosso querer, mas sim na vontade de Cristo Jesus, do Deus soberano. E é dessa forma que eu e você temos que andar, meu amado. Para esse mundo nós morremos. Quando nós andávamos nesse mundo, nós andávamos no percurso da nossa vontade, no percurso e na vontade da carne, e no jugo e na opressão do maligno, o Deus desse século, o Deus desse mundo. Então, meu amado,
quando nós saímos desse mundo e viemos para Cristo Jesus, é o que o Paulo aqui está falando. Não sei se você conhece, né, essa passagem, que Paulo, ele era um perseguidor, ele era um homem sanguinário, ele prendia, ele matava os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, ele não foi mais o mesmo. Aquele velho Paulo deixou de existir. Assim, meu amado, é na vida de todo aquele que se aproxima de Cristo Jesus. Quando eu e você nos aproximamos de Cristo Jesus, a gente foi liberto do jugo, da cegueira espiritual que esse mundo coloca sobre as pessoas. Para quê? Para que ele não enxergue a porta de salvação que é Cristo Jesus. O Senhor está te dizendo, meu amado, filho, filha, guarda a minha palavra em teu coração, não endureça o teu coração. Eu já tenho mandado pessoas, servo, serva, levar a palavra ao teu coração, mas você não está com o teu coração aberto para a minha palavra. Abre a porta do teu coração. Até quando vai resistir a minha palavra? Até quando? Meu Deus. Sabe o que é isso, meu amado? A gente, sabe, você vê como é que é tremendo isso aqui. Eu, quando eu via uns cristãos evangelizando, eu cortava caminho. Mas a misericórdia, o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, é como eu sempre falo aqui, não pode ser medido. O amor de Cristo para comigo e com você, meu amado, você está rejeitando, e o Senhor está ali insistindo. Manda um servo, manda uma serva, e você rejeitando, mas o Senhor, ele nunca desiste. É com esse amor que ele é imenso por mim, por você, que ele não desiste. A gente ignora, a gente até zomba na ignorância, a gente não quer, né, se aproximar, mas o Senhor, com a sua misericórdia infinita, ele insiste até que a porta desse coração é aberta. E quando ele é convidado a entrar, ele muda e transforma a minha vida e a sua vida. Assim também foi na vida de Paulo. Paulo, de um perseguidor, assassino, prendia, espancava, matava, passou a servir o Senhor Jesus, a levar a palavra do Senhor Jesus. Então, meu amado, essa palavra hoje, eu creio que está falando no teu coração. Você que não se converteu, que não entregou sua vida para Cristo Jesus, dá uma oportunidade, meu amado. Abre a porta do teu coração. Se você abrir a porta do teu coração, não rejeita a palavra do Senhor. Não rejeita. Você quer ter vida de verdade? A pessoa só passa a ter nesse mundo vida realmente de verdade é quando Cristo Jesus começa a fazer parte na vida desse homem, dessa mulher. Porque quando Cristo ele entra na minha vida e na sua vida, é tirado, meu amado, o jugo, a opressão, a escravidão na mente da pessoa, a cegueira espiritual, as vendas, as escamas que são colocadas em teus olhos para você não enxergar a luz que é Cristo Jesus. Quando você permite que Cristo entra na sua vida, é isso que acontece. Tudo isso é arrancado. E aí você passa a enxergar
Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. E quando você olha para esse mundo que antes você amava, você passa a ter nojo do mundo. Sabe por quê? Porque você passa a enxergar verdadeiramente como esse mundo é. Você passa a enxergar e ver as coisas erradas nesse mundo quando a luz de Cristo resplandece sobre a minha vida, sobre a sua vida. É como tirasse toda a cegueira. E com o passar do tempo na presença do Senhor Jesus, e você começa a olhar para esse mundo, você se pergunta: por que eu demorei tanto para sair desse mundo para a presença de Cristo Jesus? A maioria das pessoas questiona isso. Eu sou um deles. Eu me converti com 28 anos. Eu falei para Deus, falei: Senhor, por que eu não me converti antes? Às vezes, meu amado, sabe o que é? Às vezes tem pessoas que demoram. É porque essas pessoas que Cristo tira do jugo da opressão desse mundo, essas pessoas vão servir de testemunho para as pessoas que conheciam essa pessoa, às vezes via ali como um errante, um perdido. E quando essa pessoa vê essa pessoa transformada, essas pessoas que olhavam para essa pessoa e viam como um perdido, elas vê essa pessoa transformada, elas percebem que o Senhor é poderoso para mudar e transformar qualquer ser humano na face dessa terra. Assim foi na minha vida. Eu creio que você que está assistindo aí, que se converteu também, Deus agiu poderosamente na sua vida. E eu creio que essa conversão sua contagiou pessoas, chamou a atenção de pessoas para estar na presença de Cristo Jesus e se converter dos seus maus caminhos. Olha o 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Então, meu amado, as coisas têm que ser com ordem e decência. Sabe, quando você for fazer algo para Deus, você tem que fazer de coração. Você está entendendo? Não faça de aparência para chamar a atenção de homem. Se a gente aqui fazer a obra do Senhor para chamar a atenção de homens aqui nessa terra, você só vai ouvir um elogio, meu amado. Você está me entendendo? Mas quando você faz de coração, com amor à obra para Cristo Jesus, Deus é que te recompensa e o teu galardão vai estar lá preparado, esperando por ti. Então faça as coisas para Deus de qualquer jeito, sabe? Se você não pode fazer, não faça. Das duas, uma. Se você for fazer, faça. Tenta fazer o melhor que você pode. Se não pode, não faça. Pelo menos você não fez relaxadamente. É tremendo isso aqui, esse 14. Ó. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Às vezes você vai fazer alguma coisa, você fica murmurando, sabe? A gente tem essa mania de murmurar das coisas, faz as coisas, mas murmurando, sabe? Meu amado, eu tenho tanto, assim, se eu for contar os testemunhos das coisas que Deus fez na minha vida, eu fico aqui horas e horas da misericórdia. Eu não sou nem merecedor, mas a graça, a bondade de Deus, do Senhor Jesus, é tremenda na minha vida. E eu sou grato ao Senhor, sou grato. Eu não paro de agradecer a Deus de ter me tirado desse mundo, porque eu olho para esse mundo hoje, eu sinto nojo desse mundo, e eu tenho pena das pessoas que faz parte desse mundo, porque essas pessoas só é liberta desse mundo, meu amado, quando ela se permite a se aproximar de Cristo Jesus. Que todo aquele que se aproxima de Cristo Jesus, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo.
E muitas das pessoas não aproximam de Cristo Jesus, não vêm buscar, sabe por quê? Porque os seus deleites falam mais alto. Ah, irmão Marco, que deleites que são esses que eu não entendi? Meu amado, eu vou contar aqui de mim, tá? Sem querer apontar para ninguém, então eu vou contar de mim. Que aí eu vou contar testemunho de mim mesmo. Quando a minha esposa, ela se converteu, né? Ela me chamava para ir com ela. E eu, na minha ignorância, na minha estupidez, na minha cegueira espiritual, que abranjava em mim, quando ela me chamava, eu falava que eu preferia ficar com a minha cerveja. É porque Deus é de uma... Olha, meu amado, Deus é de uma misericórdia, de uma bondade, de um amor por mim e por você, mesmo sem merecer, mesmo rejeitando Ele, não querendo nada com Ele, mas o Senhor ainda assim não desiste. Muitos morrem sem salvação, sabe por quê, meu amado? Porque a porta do seu coração estava fechada para Cristo Jesus. Então, meu amado, a minha esposa me chamava para ir, eu falava que eu não ia não, que ia ficar tomando minha cerveja. E teve uma vez que eu fui, né? Mas olhava no relógio o tempo todo, né? Para acabar aquilo ali logo e eu voltar para casa. Mas aí, meu amado, a palavra falou grandemente ao meu coração. E eu saí de lá, da casa do Senhor, com um ponto de interrogação na minha cabeça. E aí, meu amado, é o que eu falo. Quando a palavra entra em seu coração, você não é mais o mesmo. É como se tivesse, é como um carro que você liga, bate a chave ali, liga, o carro, ele já, no girar da chave, o carro liga. Foi o que aconteceu. E eu fiquei dividido entre buscar o Senhor, me converter dos meus maus caminhos. Uma parte minha queria ir buscar o Senhor e a outra parte falava: olha, você vai ter que parar com a sua cervejinha gelada. Pensa bem, sua cervejinha você não vai poder tomar mais. As suas farras vai acabar, você não pode mais. As suas músicas, o que você gosta de curtir. Então, meu amado, era o lado de Cristo querendo me levar para o caminho certo e a outra querendo me segurar no lado errado. Mas o Senhor prevaleceu na minha vida. E eu fui, e hoje, para a honra e glória do Deus Altíssimo, Deus Soberano, Senhor Jesus, eu estou na presença do Senhor, já vai para 13 anos, e glória a Deus. Eu faço isso aqui, meu amado, é amor à sua vida, à sua alma, porque, meu amado, essa carcaça aqui, ela vai voltar para o pó, ela foi feita do pó ela voltará. Mas, meu amado, duas coisas que quando você falece tem que voltar. Uma é o espírito, né? O fôlego da vida, né? Do espírito volta para Deus. Esse aí quem deu foi Deus. Então o espírito volta para Deus. Agora a alma, meu amado, a alma vai depender de nós. Qual o destino dessa alma? Céu ou inferno? Então, meu amado, a gente tem que ter muito cuidado. Olha para você ver como já levou uma direção aqui. Da liberdade, o Espírito Santo, da vontade de Deus. Eu oro antes de estar aqui falando, pregando essa mensagem para você. Eu oro antes de estar aqui. Então, meu amado, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Não deixa o diabo te enganar nesse mundo com os seus manjares. Não permita, meu amado. Tenha muito cuidado. Amém? Glória a Deus. Abre a porta do teu coração
enquanto você tem um fôlego de vida. Amém, meu amado? Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe aonde esse vídeo vai chegar e as pessoas que irão alcançar. Deus sabe de todas as coisas. Olha o 3, vou ler o 13 novamente. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Qual é a boa vontade de Deus? É sempre, meu amado, sempre. Deus quer o melhor para mim e para você, mas a gente, as pessoas nesse mundo, ela quer oba-oba, ela quer curtição, ela acha que morreu aqui e acabou. Não, meu amado, morreu aqui esse corpo, a sua alma ela tem duas direções, ou é céu ou é inferno. Isso vai dirigir a nossa alma para um lugar, céu ou inferno, conforme a nossa conduta aqui nessa terra. Se você está com Cristo Jesus morrendo, a sua alma vai para o céu e lá a eternidade das eternidades. Nunca vai ter fim, meu amado, mas se for para o inferno, é sofrimento eterno. Eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Amém? Glória a Deus. É essa mensagem que eu tenho no teu coração. Que ela vá para qual propósito ela está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até o próximo vídeo, meu amado. Se assim o Senhor permitir.